Eu cresci em uma cidade pequena no interior do Nordeste, onde as casas eram de tijolos simples, sem reboco. As ruas de terra batida eram margeadas por cercas de arame farpado, e o calor, quase palpável, parecia grudar na pele como um manto sufocante. Era um lugar onde as vozes ecoavam ao longe, misturando risadas de crianças, o som de rádios antigos tocando forró, e o piar incessante de pássaros que buscavam abrigo nas poucas árvores que resistiam à secura. Minha mãe, com seu avental sempre manchado de farinha, tinha o hábito de me chamar à porta ao entardecer, com aquele tom sério que só mães conseguem ter. Não fica perambulando por aí, menino. O Papa Figo pega menino desobediente, dizia, apontando o dedo para mim enquanto os olhos dela cintilavam com um misto de preocupação e autoridade. A menção ao Papa Figo, uma figura assustadora que, segundo as histórias locais, capturava crianças para extrair-se os fígados e se curar de uma doença terrível, era um aviso que ecoava em todos os lares da região. Na minha ingenuidade infantil, eu achava que aquilo era só mais uma invenção dos adultos, uma forma de nos manter na linha, longe dos perigos que eles sabiam que existiam. Mas naquele verão, eu descobri que algumas histórias carregam mais que superstição. Algumas guardam verdades sombrias. Era uma tarde de calor abrasador, o tipo de dia em que até o vento parecia cansado, sem forças para mover as folhas secas no chão. O céu estava limpo, um azul desbotado, e o sol queimava sem piedade, fazendo o ar parecer dançar acima do solo rachado. Eu tinha 9 anos, e minha curiosidade era maior que o medo. O matagal atrás da nossa rua sempre fora um território de mistério para mim e para meus amigos. Às vezes, explorávamos juntos, fingindo ser desbravadores ou caçadores de tesouros escondidos, apesar dos constantes avisos dos adultos. Mas, naquela tarde, eu estava sozinho. Meus amigos tinham ficado jogando bola no campinho improvisado ao lado da igreja, mas eu queria provar algo a mim mesmo. Talvez fosse bravura, talvez fosse teimosia, mas decidi que aquele seria o dia em que enfrentaria o desconhecido sem ninguém ao meu lado. O matagal parecia diferente visto daquela perspectiva solitária. As árvores formavam um denso emaranhado de galhos retorcidos, e a sombra projetada por elas parecia engolir a luz do dia. De perto, o ar tinha um cheiro estranho, uma mistura de terra úmida, folhas apodrecidas e algo metálico, quase imperceptível, mas perturbador. Conforme me embrenhei entre as árvores, o silêncio do lugar começou a pesar nos meus ouvidos. O canto dos pássaros e o som distante dos grilos pareciam ter desaparecido, deixando apenas o som dos meus próprios passos e da minha respiração acelerada. Cada folha que se movia ao meu redor parecia sussurrar segredos que eu não conseguia entender, e, por um momento, me arrependi de não ter ficado no campinho com os outros. Continuei andando, ignorando o frio que subia pela minha espinha, até que avistei algo incomum, uma cabana improvisada, feita de galhos secos e pedaços de lona velha. Estava parcialmente escondida entre arbustos altos, mas era visível o suficiente para despertar minha curiosidade. O chão ao redor parecia pisoteado, como se alguém passasse muito tempo ali. Contra toda a lógica e os avisos da minha mãe, dei mais alguns passos na direção daquela estrutura improvisada, sem perceber que minha respiração agora era mais alta do que eu gostaria. Foi então que ouvi um som, um farfalhar leve, mas carregado de intenção. Meu coração disparou, e a bravura que eu achava ter evaporou como água sob o sol escaldante. Eu não estava sozinho no matagal. A primeira coisa que me incomodou foi o cheiro. Era penetrante, sufocante, uma mistura agridoce que me fazia torcer o nariz a cada passo. Havia mofo no ar, como se o lugar nunca tivesse visto a luz do sol, combinado com o odor de sujeira acumulada e algo mais pungente, quase azedo, como carne estragada. Mas o que realmente me deixou inquieto foi aquela nota metálica que parecia cortar o ar, carregada de um tom de ferrugem. Por um momento, imaginei que talvez algum animal tivesse morrido ali perto, o corpo abandonado à decadência natural da floresta. Sacudi a cabeça, tentando afastar a ideia, e segui em frente,
forçando-me a ignorar o desconforto crescente. O som das folhas secas estalando sob meus pés parecia ensurdecedor no silêncio opressivo. A cada passo, era como se minha presença estivesse sendo anunciada para quem ou que quer que estivesse ali. Até mesmo a minha respiração se tornou evidente, pesada e irregular, como se eu estivesse correndo, embora meus movimentos fossem lentos e calculados. O silêncio ao meu redor era tão absoluto que até o som do vento, tão comum naquela região, parecia ter desaparecido. Era como se a mata estivesse segurando a respiração, esperando. Enquanto avançava, comecei a notar algo que não parecia natural. No chão, galhos quebrados formavam um rastro, e a terra, antes intocada, mostrava marcas profundas, como se algo pesado tivesse sido arrastado por ali. As marcas eram irregulares, mas inconfundíveis, formando um caminho que serpenteava para mais fundo na mata. Os arbustos ao redor estavam amassados, como se alguém ou algo tivesse forçado a passagem, empurrando as plantas com violência. Meu coração começou a bater mais rápido, a pulsação ecoando nos meus ouvidos. Era uma sensação conflitante, o medo rastejando pela minha espinha, avisando para eu voltar, e a curiosidade ardendo em mim, me empurrando adiante. As histórias que minha mãe contava sobre o Papa Figo começaram a reaparecer na minha mente, cada detalhe ganhando uma nitidez desconfortável. Mesmo assim, eu me convenci de que eram só lendas. Afinal, como uma criatura dessas poderia realmente existir? Respirei fundo, tentando afastar o nervosismo, e tomei a decisão de seguir o rastro. O caminho parecia convidativo e ameaçador ao mesmo tempo, como se me chamasse para descobrir um segredo que talvez fosse melhor deixar enterrado. A cada passo, a floresta ficava mais densa, e o cheiro ficava mais forte. As sombras das árvores pareciam se mover com vida própria, e eu sentia como se estivesse sendo observado, embora não pudesse ver ninguém. Meu coração martelava no peito, mas minhas pernas continuavam avançando, movidas por uma curiosidade teimosa que parecia ignorar os sinais de perigo ao meu redor. O que quer que estivesse no fim daquele rastro, eu sabia, não era algo comum. E, ainda assim, eu segui. Conforme eu avançava, a sensação de estar sendo observado tornou-se quase insuportável, como se dezenas de olhos invisíveis me seguissem entre as sombras. O ar parecia mais pesado, carregado por um silêncio estranho, quebrado apenas pelo som dos meus passos hesitantes. Virei a cabeça algumas vezes, tentando flagrar o que quer que pudesse estar me observando, mas só encontrei árvores retorcidas e sombras que pareciam dançar com a luz filtrada pelo matagal. Ainda assim, a sensação persistia, como um peso nas costas, como se algo estivesse muito próximo, apenas esperando o momento certo para se revelar. A ideia de voltar me passou pela cabeça mais de uma vez. Meu coração dizia para correr, para não olhar para trás, mas havia algo dentro de mim que não me deixava desistir. Talvez fosse orgulho ou aquela teimosia típica de criança que quer provar que é corajosa. Não seja covarde, sussurrei para mim mesmo, tentando afastar o medo que parecia crescer a cada passo. Foi então que vi. A princípio, era só uma sombra entre as árvores, algo que parecia fora de lugar. Mas conforme me aproximei, percebi que era uma cabana. Pequena e mal construída, parecia ter sido erguida às pressas, como um abrigo improvisado. As paredes eram feitas de tábuas velhas, muitas delas já apodrecendo, e o telhado estava tão torto e desmoronado que deixava frestas por onde a luz do sol passava. Um emaranhado de galhos e folhas cobria parte da estrutura, como se a natureza estivesse tentando engolir aquele lugar de volta. Do lado de fora, o cenário era ainda mais estranho. Vários objetos estavam espalhados pelo chão, como se tivessem sido jogados ali sem qualquer organização. Havia potes enferrujados com o líquido escuro e espesso dentro, pedaços de tecidos sujos que pareciam ter sido rasgados às pressas, e ferramentas velhas, cobertas de terra e ferrugem. Meu olhar foi atraído para algo que parecia se destacar no meio daquela bagunça, uma gaiola de ferro. Não era uma gaiola comum,
dessas que se usam para capturar pequenos animais. Era grande, grande demais. As barras estavam tortas em alguns pontos, como se algo muito forte tivesse tentado se libertar, e a ferrugem dava um aspecto sinistro, como se aquele objeto tivesse uma história sombria. Me aproximei, hesitante, sentindo meu coração bater tão forte que parecia querer sair pela boca. Quanto mais eu olhava para aquela gaiola, mais desconfortável me sentia. Havia algo nela que não fazia sentido. Por que alguém teria algo assim no meio do mato? Quem usaria uma gaiola daquele tamanho? E, mais importante, o que poderia ter estado preso ali? Meus pensamentos começaram a correr, e as histórias do Papa Figo que minha mãe contava pareciam mais reais do que nunca. O cheiro que me incomodava desde o início ficou mais forte, e agora parecia vir direto da cabana. Era como se algo estivesse apodrecendo ali dentro. Minha curiosidade, misturada com medo, me empurrava para frente. Eu precisava saber o que era aquilo, mesmo que tudo dentro de mim gritasse para eu dar meia volta e nunca mais olhar para trás. A porta estava entreaberta, balançando levemente com o vento, revelando apenas um vislumbre de escuridão lá dentro. Um som baixo escapava do interior, um ruído abafado que alternava entre um gemido prolongado e algo parecido com um murmúrio. Parecia quase humano, mas não o suficiente para me trazer conforto. Era estranho e perturbador, como um sussurro que não deveria existir. Meu corpo inteiro dizia para eu dar meia volta, mas algo, talvez curiosidade ou aquela estranha fascinação pelo desconhecido, me empurrava para frente. Cada passo que eu dava parecia mais difícil que o anterior, como se o ar ao meu redor tivesse ganhado peso. Meus pés pisavam no chão seco, mas era como andar sobre lama, lento e denso. Minha respiração estava irregular, e meu coração batia tão rápido que eu mal conseguia pensar direito. Quando cheguei mais perto, o cheiro atingiu meu rosto como um tapa. Era sufocante, um odor denso de carne apodrecida misturado com algo agridoce, que parecia impregnar o ar ao redor da cabana. Meu estômago revirou, e levei a mão ao nariz, tentando bloquear aquele fedor insuportável, mas era inútil. Foi então que o gemido parou. Aquele silêncio repentino foi pior do que qualquer som que eu poderia ter ouvido. Era absoluto, um vazio que parecia engolir tudo ao meu redor. Fiquei paralisado, meus pés enraizados no chão, enquanto minha mente tentava processar o que poderia ter acontecido. Antes que eu pudesse reagir ou tomar qualquer decisão, um som cortou o ar atrás de mim, um estalo seco, como um galho quebrando sob um peso inesperado. Virei-me bruscamente, o coração quase saltando pela boca, e o que vi fez o ar congelar nos meus pulmões. Um homem estava parado a poucos metros de distância, saindo de entre as sombras das árvores. Ele era magro, quase esquelético, com a pele amarelada e translúcida, como se estivesse doente ou apodrecendo por dentro. Seus olhos eram fundos, escuros e inexpressivos, mas havia algo de profundamente errado neles, uma ausência de vida que me fez sentir como se estivesse olhando para um cadáver em pé. Seus lábios secos e rachados se moveram levemente, mas ele não sorriu. Não havia nada humano naquela expressão. Ele segurava algo na mão, um saco de estopa manchado, com marcas escuras que pareciam sangue seco. O saco balançava levemente, como se algo dentro dele se movesse ou respirasse, e parecia pesado demais para alguém com aquele físico frágil carregar. Eu não conseguia desviar o olhar do objeto, o medo se transformando em uma sensação estranha de terror irracional. "O que você está fazendo aqui, menino?" A voz dele quebrou o silêncio como um trovão abafado. Era áspera, arranhada, mais parecida com um rosnado do que com palavras. Cada sílaba parecia cortante, carregada de algo que eu não conseguia identificar, talvez raiva, talvez desprezo, ou talvez algo muito pior. Minha garganta secou instantaneamente. Eu queria responder, correr, fazer qualquer coisa, mas meu corpo estava congelado. Tudo o que consegui fazer foi encará-lo, tremendo, enquanto uma onda de pânico tomava conta de mim. Eu sabia que não deveria estar ali,
e agora, mais do que nunca, desejava nunca ter saído de casa naquele dia. Eu congelei. Meu coração batia tão rápido que parecia que ia explodir dentro do peito, mas minhas pernas estavam paralisadas, presas ao chão como se fossem feitas de pedra. Meu instinto gritava para eu correr, fugir dali o mais rápido possível, mas o medo me dominava por completo. O homem deu um passo na minha direção, e foi então que notei algo que fez o pânico crescer ainda mais. Ele estava descalço. Os pés dele, finos e ossudos, estavam cobertos de manchas escuras que pareciam sangue seco, acumulado nos tornozelos e formando pequenos rastros até as plantas dos pés, como se ele tivesse caminhado sobre algo terrível. Tá perdido? Vem cá que eu te ajudo, ele falou com uma doçura forçada, quase debochada, enquanto um sorriso sinistro se formava em seu rosto. Aquele sorriso, no entanto, não tinha nada de humano. Seus dentes eram pretos, alguns quebrados, outros ausentes, como se estivessem apodrecendo dentro da boca. A cada palavra que ele dizia, um cheiro ainda mais nauseante escapava de seus lábios, uma mistura de podridão, sujeira e algo mais. Algo que fazia o ar parecer pesado e irrespirável. Meu corpo começou a tremer, um arrepio gelado correndo pela minha espinha. Finalmente, como se um fio invisível tivesse sido cortado, meu corpo reagiu. Em um movimento desesperado, eu me virei e comecei a correr, sem olhar para trás. As folhas e os galhos no chão estalavam alto sob meus pés, mas o som que vinha de trás era ainda pior. Eu podia ouvi-lo correndo atrás de mim, os passos rápidos e firmes, apesar de seus pés descalços. Cada estalo de galho quebrado parecia mais próximo, mais urgente. O que me deixou mais aterrorizado foi a velocidade dele. Ele era rápido, muito mais rápido do que deveria ser possível para alguém com aquele físico magro e frágil. A cada segundo, parecia que ele estava ganhando terreno. Eu podia ouvir sua respiração, pesada e irregular, mas assustadoramente próxima, como se ele já estivesse praticamente ao meu lado. Era como um animal faminto caçando sua presa, e eu era o alvo. Minhas pernas queimavam, e o ar entrava e saía dos meus pulmões de forma descontrolada, mas eu não podia parar. A vegetação ao meu redor parecia se fechar, os galhos arranhando minha pele, como se a mata também conspirasse para me deter. Cada sombra parecia se mover, como se tudo estivesse vivo e contra mim. Mesmo sem olhar para trás, eu podia sentir a presença dele, cada vez mais perto, como se ele fosse parte daquela floresta, como se não houvesse escapatória. No meio do desespero, tropecei numa raiz exposta e quase caí, mas consegui me equilibrar a tempo. O som dos passos dele ficou ainda mais alto, quase ensurdecedor, e eu sabia que, se parasse, ele me alcançaria. A única coisa que ecoava na minha mente era a necessidade de continuar, de encontrar uma saída, de sobreviver. De alguma forma, com o coração martelando no peito e as pernas queimando de exaustão, consegui sair do matagal. Quando meus pés tocaram a rua de terra batida, parecia que eu havia escapado de um pesadelo. A luz fraca do fim de tarde iluminava a minha fuga, mas eu ainda olhava para trás, esperando vê-lo saindo das sombras e me alcançando. As casas simples da vizinhança, antes tão familiares, pareciam agora distantes e irreais, como se eu tivesse cruzado um limiar entre mundos. Minha visão estava embaçada pelo suor que escorria pelo rosto, misturado às lágrimas que eu não conseguia segurar. Quando finalmente cheguei em casa, praticamente desabei no quintal, caindo de joelhos sobre a terra seca. Meu corpo estava coberto de arranhões, os braços marcados pelos galhos e espinhos do matagal, e minha respiração era irregular, entrecortada por soluços que eu não conseguia controlar. Minha mãe me encontrou ali, suado, trêmulo e ainda chorando. Ela correu até mim, ajoelhando-se ao meu lado, enquanto eu tentava contar o que havia acontecido. As palavras saíam atropeladas, mas, conforme eu descrevia o homem, a cabana e o saco de estopa, vi a expressão dela mudar. Seu rosto ficou pálido, os olhos arregalados, como se algo que ela temia há muito tempo tivesse finalmente se tornado real.
Eu te avisei, menino, disse ela, segurando meus ombros com força. Havia um tom de desespero na voz dela que eu nunca tinha ouvido antes. Nunca mais volte lá. Prometa para mim que você nunca mais vai nem chegar perto daquele matagal. Eu só consegui balançar a cabeça em concordância, ainda tomado pelo medo. E eu cumpri minha promessa. Não voltei ao matagal. Mesmo nos dias seguintes, evitava até mesmo olhar na direção dele. Mas, algumas noites depois, algo aconteceu que me fez perceber que, talvez, fugir daquele lugar não fosse suficiente. Era tarde da noite, e o silêncio em casa era absoluto, interrompido apenas pelo som das cigarras lá fora. Acordei de repente, com um arrepio estranho percorrendo meu corpo, e então ouvi. Era um som baixo, mas perturbador, como unhas arranhando a madeira, vindo do lado de fora da minha janela. Fiquei paralisado, o medo me imobilizando debaixo das cobertas. Por um momento, pensei que talvez fosse apenas o vento ou algum animal, mas o som continuou, insistente, quase ritmado, como se algo estivesse tentando entrar. O terror tomou conta de mim, mas, de alguma forma, criei coragem para olhar. Lentamente, puxei a coberta do rosto e virei a cabeça na direção da janela. Minha respiração estava presa na garganta, e minha mão tremia enquanto levantava a cortina o suficiente para espiar. Mas lá fora, na escuridão, não havia nada. Apenas a sombra das árvores balançando suavemente sob a luz da lua. No entanto, quando meu olhar caiu para o chão perto do portão, meu coração quase parou. Ali, jogado no meio da entrada, estava um saco de estopa. Era o mesmo tipo de saco que eu tinha visto aquele homem carregar no matagal, manchado com algo escuro que parecia sangue seco. O saco estava rasgado em um dos cantos, como se algo tivesse tentado sair de dentro dele, e, mesmo à distância, eu podia sentir aquele cheiro podre invadindo minhas narinas mais uma vez. No dia seguinte, quando contei à minha mãe o que tinha acontecido, ela não disse nada por um longo tempo. Apenas me olhou com uma expressão séria, quase resignada, como se já esperasse por isso. Foi naquela manhã que ela anunciou que íamos nos mudar para outra cidade. Não me deu explicações, mas também não precisei perguntar. O que quer que fosse, ela acreditava que a única solução era nos afastarmos o máximo possível daquele lugar. Nós fomos embora poucos dias depois, deixando para trás a casa, o matagal e tudo o que estava associado a ele. Nunca mais ouvi falar do Papa Figo, e minha mãe evitava qualquer menção ao assunto, como se até lembrar fosse perigoso. Mas, às vezes, quando estou sozinho, penso naquele cheiro podre, no sorriso deformado daquele homem e no saco de estopa que apareceu do lado de fora da minha casa. É nesses momentos que uma sensação incômoda me invade, como se ele ainda estivesse lá fora, esperando, talvez não por mim, mas por alguém que, como eu, ignore os avisos e entre no matagal. Há algumas noites, algo aconteceu comigo que me deixou questionando a realidade de forma que nunca imaginei possível. Eu sou um homem comum, nascido e criado em uma pequena cidade no sertão nordestino. Aqui, histórias de assombração fazem parte do cotidiano, quase como se fossem outro elemento da paisagem árida. Cresci ouvindo os causos dos mais velhos, relatos de aparições, visagens, luzes misteriosas no céu, claro, as várias versões da temida mula sem cabeça. Sempre considerei essas histórias apenas isso, histórias. Coisas que os mais velhos contavam para entreter ou assustar as crianças. Nunca achei que um dia viveria algo que pudesse mudar a forma como vejo o mundo. Até agora. Era uma sexta-feira, e como de costume, eu tinha saído para beber com os amigos no bar do seu Zeca. O bar é um ponto de encontro na cidade, onde a vida acontece e as fofocas correm soltas. A noite estava quente, como quase todas as noites por aqui. O céu limpo exibia um mar de estrelas, e a lua cheia iluminava as ruas poeirentas. As risadas enchiam o ar, misturando-se ao som de sanfona vindo de uma velha radiola,
enquanto o cheiro forte de cachaça e suor criava uma atmosfera tão familiar quanto desconfortável. As conversas eram descontraídas, e a companhia agradável fez o tempo passar rápido demais. Já passava das 3 da manhã quando resolvi que era hora de ir para casa. Me despedi dos amigos, que ainda tinham energia para mais uma rodada, e saí sozinho pela estrada. A embriaguez me deixava um pouco tonto, mas não o suficiente para perder o senso de direção. O caminho de volta era longo, uma estrada de terra batida cercada por árvores retorcidas que pareciam formar silhuetas de criaturas deformadas sob a luz prateada da lua. De vez em quando, ouvia o som de insetos zumbindo ao meu redor ou o pio distante de uma coruja, que ecoava como um presságio de algo por vir. Havia também o som dos meus próprios passos, arrastando poeira e folhas secas, e o ocasional farfalhar das cercas de arame farpado que delimitavam os sítios ao redor, balançando levemente com a brisa. Eu andava com o pensamento distraído, rememorando as conversas da noite, mas um incômodo sutil começou a surgir. Era como se o ambiente ao meu redor tivesse mudado. O som dos insetos parecia ter desaparecido, deixando um silêncio inquietante, quase palpável. Minhas costas começaram a suar, mas não por causa do calor. Era uma sensação que eu não conseguia explicar. Olhei para trás, para os lados, e tudo parecia igual, mas ao mesmo tempo, havia algo errado. A estrada que antes parecia tão comum agora parecia se estender infinitamente, com sombras mais densas que pareciam se mover à espreita. A cada passo que eu dava, sentia como se estivesse sendo observado. Foi então que ouvi um som estranho. Algo como um relinchar abafado, mas também carregado de uma nota de dor, vindo de algum ponto à frente, onde a estrada desaparecia em uma curva escura. Fiquei imóvel por alguns segundos, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas um cavalo solto em algum pasto. Mas havia algo naquele som que me fazia hesitar. Meu coração começou a bater mais forte, ecoando nos meus ouvidos. Eu sabia das histórias, sabia o que diziam sobre a mula sem cabeça aparecer nas sextas-feiras de lua cheia. Dei um passo para trás, e a poeira levantou sob meus pés. Foi então que vi, bem à frente, uma sombra enorme cruzar a estrada. Ela se movia de forma errática, com um brilho laranja intenso pulsando no lugar onde deveria estar a cabeça. Meu corpo gelou, e as histórias que antes eu ria agora pareciam se tornar reais diante dos meus olhos. O caminho estava envolto em um silêncio quase sobrenatural, quebrado apenas pelo som abafado dos meus próprios passos na terra seca. Era como se a noite estivesse prendendo a respiração, esperando por algo. Enquanto avançava, um detalhe estranho começou a chamar minha atenção, um cheiro peculiar. Inicialmente fraco, mas logo impossível de ignorar. Era uma mistura enjoativa de açúcar derretido e carne chamuscada, como se alguém estivesse queimando doces e carne ao mesmo tempo. O odor parecia se agarrar ao ar, tornando-o denso, quase palpável. Não havia vento para dissipá-lo, e cada inspiração parecia carregar mais daquele cheiro insuportável. Meu estômago revirou, e uma sensação de mal-estar começou a se instalar. Olhei ao redor, esperando encontrar algum indício do que poderia estar causando aquilo. Mas não havia nada além da estrada escura, ladeada por árvores cujas sombras grotescas pareciam se inclinar em minha direção. Tentei afastar o desconforto, convencendo-me de que talvez fosse apenas uma fogueira distante ou algum animal morto. No entanto, quanto mais eu caminhava, mais forte e opressivo o cheiro se tornava, como se estivesse se aproximando de mim. Foi então que ouvi. Primeiro, um som suave, quase imperceptível, de cascos batendo contra o chão. O ritmo era estranho, irregular, como se algo estivesse tropeçando ou cambaleando. Parei por um instante, tentando identificar a origem do ruído. Deve ser um cavalo solto, pensei, tentando me tranquilizar. Mas conforme o som se intensificava, percebi algo perturbador. Os passos eram erráticos, rápidos demais, como se a coisa que os produzia estivesse em frenesi. O som era acompanhado por uma respiração pesada e ofegante,
profunda e animalesca, que ecoava na noite como se estivesse vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Instintivamente, olhei para trás. O escuro parecia mais denso do que antes, como se tivesse se fechado ao meu redor. Não havia nada lá, apenas o vazio. Mas a sensação de estar sendo observado era quase esmagadora. Minhas mãos começaram a suar, e o arrepio que percorreu minha espinha me fez acelerar o passo. A cada passo que eu dava, os cascos pareciam se aproximar, como se algo invisível estivesse me seguindo. Minha respiração se tornou curta e superficial, enquanto minha mente se debatia entre continuar andando ou correr. O som dos cascos ficou mais alto, quase ensurdecedor, misturado àquele cheiro insuportável que parecia estar impregnando minha pele. Foi quando, à distância, eu a vi. No início, parecia apenas uma sombra, uma forma indistinta se movendo na escuridão. Mas, à medida que me aproximava, os detalhes começaram a se revelar. O corpo era grande, desproporcional, com músculos tensos sob uma pele escura e lustrosa. Onde deveria haver uma cabeça, havia apenas um brilho laranja intenso, como se o próprio ar estivesse em chamas, pulsando em um ritmo irregular. A luz revelava um contorno monstruoso, iluminando brevemente a estrada ao redor antes de se apagar e reacender, como um farol maligno. Eu parei imediatamente, incapaz de respirar ou pensar. Meu coração parecia querer explodir dentro do peito, cada batida ecoando em meus ouvidos como um tambor. A criatura permanecia imóvel por um instante, mas sua presença era avassaladora. Então, sem aviso, ela se moveu. Os cascos bateram no chão com uma força que fez a terra vibrar, e a coisa começou a se aproximar, rápida, cada passo seu carregado de uma energia sombria que parecia drenar o próprio ar ao meu redor. Tudo o que eu sabia sobre a mula sem cabeça veio à tona naquele momento, mas nada do que ouvi nas histórias parecia capturar o terror absoluto de estar diante dela. Era exatamente como nas histórias que ouvi tantas vezes, mas agora, vendo com meus próprios olhos, era muito mais aterrorizante do que qualquer descrição poderia transmitir. Diante de mim, estava uma figura imponente, um cavalo negro como a própria escuridão, com músculos tensos e brilhantes, quase oleosos, que refletiam a luz trêmula do fogo. Não havia cabeça, apenas um vórtice flamejante onde deveria estar o pescoço. As chamas dançavam de forma selvagem, pulsando como se tivessem vida própria, ora se alastrando em explosões de laranja e vermelho, ora diminuindo para um brilho quase apagado, mas nunca cessando completamente. O fogo, no entanto, não era comum. Em vez de iluminar, parecia consumir a luz ao seu redor. As sombras que ele projetava eram longas, sinuosas e se moviam de maneira errática, como se estivessem vivas. O ar ao redor dela parecia distorcido, tremulando como acontece sobre o asfalto em dias de calor extremo. A estrada, antes clara sob o brilho da lua cheia, agora parecia mergulhada em uma penumbra opressiva, onde a única fonte de claridade era aquele fogo sobrenatural, e mesmo assim, ele não trazia conforto, apenas mais medo. Eu fiquei paralisado, incapaz de mover um músculo. Não era uma visão borrada ou translúcida, como as descrições que normalmente acompanham lendas de fantasmas. Não, aquilo era sólido, real. O chão parecia tremer sob o peso de cada movimento da criatura, e eu podia ouvir o som pesado de sua respiração, um ruído profundo e gutural que parecia vir de todos os lados. Meus pulmões se contraíram, e a sensação de estar sendo esmagado por uma presença muito maior do que eu tomou conta. O cheiro de queimado, que antes era forte, agora se tornava sufocante. Era como se o ar ao meu redor estivesse impregnado de cinzas e carne chamuscada, cada respiração minha se transformando em um esforço doloroso. Meus olhos lacrimejavam, mas eu não podia desviar o olhar daquela coisa. O calor que ela irradiava era palpável, uma onda sufocante que fazia o suor escorrer pelo meu rosto, apesar da distância de pelo menos 20 metros entre nós. O tempo parecia desacelerar. Cada segundo se estendia em uma eternidade enquanto eu tentava compreender o que estava diante de mim.
Meus ouvidos zumbiam, abafando até o som de meus próprios pensamentos, mas ao mesmo tempo, tudo ao redor parecia amplificado. O crepitar das chamas, o som dos cascos batendo no chão, o farfalhar das folhas nas árvores ao vento, todos esses sons se misturavam, formando uma cacofonia que aumentava minha sensação de pânico. Eu queria correr, mas minhas pernas estavam presas no lugar, como se o próprio medo tivesse enraizado meus pés na terra. Cada fibra do meu ser gritava para que eu fugisse, mas eu não conseguia me mexer. Aquilo me encarava, ou pelo menos parecia me encarar, mesmo sem uma cabeça, como se soubesse exatamente onde eu estava. E, no fundo, eu sabia que não era apenas um encontro casual. De alguma forma, aquela criatura estava ali por mim. Ela começou a caminhar em minha direção, e a cada passo que dava, parecia que o mundo ao meu redor se tornava mais opaco, mais sombrio. Os cascos batiam contra o chão com uma regularidade hipnotizante, um som que reverberava na noite e parecia ressoar dentro do meu peito. Não havia pressa em seus movimentos, mas a firmeza com que avançava era inconfundível. Cada passo parecia uma sentença, uma decisão já tomada, como se soubesse exatamente para onde estava indo e esse destino era eu. Minha garganta secou instantaneamente, como se o próprio calor que irradiava daquela criatura tivesse sugado toda a umidade do meu corpo. Minha respiração ficou irregular, curta, enquanto o pavor se enraizava profundamente em mim. Meu corpo inteiro ficou gelado, um contraste brutal com o calor sufocante que emanava dela. Queria correr, mas minhas pernas estavam imóveis, presas como se as raízes invisíveis do medo tivessem me cravado no chão. Era uma impotência completa, um terror que se infiltrava em cada nervo e me fazia sentir pequeno, insignificante diante daquela presença colossal. Ela continuava avançando, e cada passo parecia mais próximo, mais ameaçador. As chamas que substituíam sua cabeça tremulavam de maneira incomum, quase como se estivessem vivas, observando, avaliando. O fogo não apenas iluminava a estrada em sombras dançantes e sinistras, mas parecia também consumir algo mais, algo intangível, talvez até minha coragem, que evaporava a cada instante. Então, quando ela estava a poucos metros de mim, parou. O som dos cascos cessou, mergulhando tudo em um silêncio sufocante, mas não total. O único ruído era a respiração daquela coisa. Era pesada, profunda, um som abafado que parecia sair de dentro de um túnel ou de um poço sem fundo. Era como se o próprio ar ao meu redor estivesse sendo sugado para dentro dela, criando um vácuo que fazia meus pulmões arderem. Meu corpo tremeu, um reflexo incontrolável de um medo que eu nunca soube que poderia sentir. O fogo em seu pescoço parecia me encarar, mesmo sem olhos. As chamas oscilavam, assumindo formas que pareciam brevemente humanas, antes de se dissiparem em explosões de luz. Era como se aquilo tivesse uma intenção, um propósito, mas um que eu não conseguia compreender. Meu coração batia tão forte que eu tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. Havia uma inteligência sinistra naquela presença, algo que me fazia acreditar que não era um simples monstro irracional. Ela sabia que eu estava ali, sabia quem eu era, e tinha vindo com um motivo. De repente, uma ideia terrível tomou conta de mim. Talvez ela quisesse algo. Não apenas minha vida, porque aquilo seria simples demais. Havia algo mais profundo, mais sombrio em seus movimentos, em sua aproximação. Minha alma? Minha sanidade? O que quer que fosse, senti que eu estava à beira de perdê-lo, que estava diante de algo que não apenas poderia me destruir fisicamente, mas arrancar algo muito mais essencial de mim. E, naquele momento, eu soube que nada nas histórias que ouvi poderia ter me preparado para isso. Sem entender exatamente o porquê, minhas mãos começaram a se juntar automaticamente, como se buscando um refúgio em algo maior do que eu. Minha boca, trêmula, começou a murmurar uma oração que minha avó costumava me ensinar quando eu era criança. Lembrei-me dela me segurando com força, sua voz calma mas firme entoando aquelas palavras sagradas enquanto dizia que elas poderiam afastar qualquer mal. Minha voz, no entanto,
estava longe de ser firme. Ela tremia tanto quanto minhas pernas, e as palavras saíam atropeladas, emboladas, quase inaudíveis. Eu mal conseguia me lembrar da sequência certa, mas continuei, desesperado, como se cada sílaba pudesse ser a diferença entre viver ou desaparecer naquela noite. A mula permaneceu imóvel, suas chamas oscilando de maneira hipnótica, como se estivesse me avaliando, decidindo o que faria a seguir. A respiração pesada continuava, profunda e cadenciada, preenchendo o silêncio ao meu redor. Eu não sabia se a oração estava surtindo efeito ou se ela apenas estava me observando, mas continuei, repetindo as palavras como uma criança perdida chamando por ajuda. O cheiro de queimado ainda impregnava o ar, tornando cada respiração um esforço doloroso, mas mesmo assim, eu não parei. De repente, como se algo invisível tivesse rompido o momento, ela se mexeu. Sem qualquer aviso ou sinal, deu meia volta com um movimento abrupto, seus cascos girando na terra seca. As chamas em seu pescoço explodiram em um brilho mais intenso por um breve instante, antes de começar a diminuir enquanto ela disparava em direção ao matagal à beira da estrada. Os sons dos cascos ecoaram uma última vez, rápidos e erráticos, e então, silêncio absoluto. A criatura desapareceu entre as árvores, deixando para trás apenas o cheiro acre de queimado e a sensação opressiva de que algo terrível tinha acabado de acontecer. Eu permaneci ali, congelado, meu corpo incapaz de se mover, enquanto meu coração martelava no peito como se quisesse escapar. O silêncio agora era absoluto, mas eu sentia como se algo ainda estivesse me observando, mesmo que invisível. Reuni o pouco de coragem que me restava e comecei a caminhar, ou melhor, a correr, em direção à minha casa. Minhas pernas estavam bombas, e tropecei algumas vezes no caminho, mas não me importei. A única coisa que eu queria era estar longe daquele lugar. Ao chegar em casa, entrei apressado, quase caindo ao atravessar a porta. Tranquei-a com todas as trancas que tinha, empurrando também uma cadeira contra ela, como se isso pudesse deter algo tão sobrenatural. Corri para apagar todas as luzes, deixando a casa mergulhada na escuridão, como se pudesse me esconder do que quer que estivesse lá fora. Ainda sentia o cheiro de queimado em minhas roupas e no ar ao meu redor, como se a criatura tivesse deixado uma marca em mim. Me sentei no chão da sala, com as costas contra a parede, e abracei os joelhos. A respiração ainda vinha rápida, e meu corpo tremia incontrolavelmente. Passei o resto da noite assim, com os ouvidos atentos a qualquer som, cada estalo ou vento me fazendo pular de susto. Não ousava fechar os olhos, temendo que, ao abri-los, ela estivesse lá novamente. A cada minuto que passava, o medo parecia aumentar, me consumindo aos poucos. Eu sabia que, mesmo estando dentro de casa, não estava realmente seguro. Desde aquela noite, o sono tem sido um visitante raro e inquieto. Quando fecho os olhos, as imagens daquela criatura retornam com uma clareza perturbadora. O brilho das chamas no lugar onde deveria estar a cabeça, os cascos firmes marcando a terra, e aquele cheiro insuportável de queimado misturado a algo doce e nauseante. A sensação de sua presença ainda me persegue, como se um fragmento daquela noite tivesse se impregnado em mim, recusando-se a desaparecer. A cada ruído na escuridão do meu quarto, minha mente retorna àquela estrada solitária, e o medo reaparece, tão palpável quanto o calor que senti emanando dela. Meus amigos, claro, não entendem. Eles riem, dizendo que foi a cachaça, que eu devo ter misturado bebida demais com as histórias de assombração que escutamos desde crianças. Alguns me provocam, dizendo que estou tentando chamar atenção, que estou me deixando levar por lendas de uma cidade pequena. Tento explicar, mas a incredulidade nos olhos deles me cala. Não importa o que digam, eu sei o que vi. Não foi fruto da bebida ou da imaginação. A mula sem cabeça é real, e naquela noite ela estava lá, diante de mim. E, mais do que isso, ela estava ali por um motivo. O que me corrói por dentro, o que faz cada noite parecer mais longa do que a anterior, é não saber o que ela queria. Por que eu?
O que havia em mim que a atraiu até aquela estrada deserta? Será que foi algo que fiz, algo que disse? Ou será que, de alguma forma, eu estava destinado a encontrá-la? Essas perguntas me atormentam a cada instante, mas o que realmente me assusta é a possibilidade de que ela ainda não tenha terminado comigo. Às vezes, enquanto tento dormir, sinto como se o ar ao meu redor ficasse mais pesado, como naquela noite. O silêncio se torna opressivo, e minha respiração parece ecoar na escuridão. Em outros momentos, juro que sinto o cheiro de queimado de novo, fraco, mas inconfundível. Nesses momentos, meu coração acelera, e uma onda de pânico toma conta de mim. Fico imóvel, escutando, esperando ouvir o som de cascos ou aquela respiração profunda que parece consumir tudo ao redor. Nada acontece, mas a sensação de ser observado permanece. Eu evito passar perto daquela estrada, mesmo durante o dia. Só a ideia de pisar naquele lugar me enche de um terror irracional, como se a terra ainda guardasse a memória do que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, há algo ainda mais aterrador: a ideia de que a mula pode não estar limitada àquele lugar. E se ela puder me encontrar em qualquer lugar? A ideia de que ela pode voltar a qualquer momento, para buscar o que quer que tenha deixado inacabado, é o que realmente me tira a paz. Por mais que eu tente seguir em frente, sinto como se aquela noite tivesse marcado minha alma de uma forma irreversível. A mula sem cabeça não é apenas uma lenda para mim. Ela é real. E o pensamento de que ela pode voltar, de que sua presença ainda paira ao meu redor, é algo que nunca me deixa esquecer. A ameaça não passou. Ela está apenas esperando. Oi, pessoal. Nunca fui de compartilhar histórias assim, mas sinto que preciso tirar isso do meu peito antes que a paranoia me consuma de vez. Algo aconteceu há algumas semanas, e, desde então, minha vida se tornou um verdadeiro pesadelo. Sou uma mulher comum, moro no interior do Nordeste, em uma cidadezinha onde todos se conhecem pelo nome. Trabalho como balconista em uma lanchonete modesta, mas bem movimentada. Meu turno termina à tarde da noite, e meu trajeto para casa, de cerca de 20 minutos a pé, sempre foi tranquilo. Era uma rotina cansativa, mas segura, ou pelo menos era o que eu achava. Naquela noite, o ar parecia mais denso, carregado de uma estranha sensação de inquietação. O vento, mais gelado do que o habitual, cortava minha pele, arrepiando os pelos do meu braço, mesmo sob o tecido fino do uniforme. A lua cheia, geralmente brilhante e acolhedora, estava quase totalmente encoberta por nuvens pesadas e escuras que pareciam prenunciar chuva, embora nenhuma gota tivesse caído. O brilho pálido que conseguia escapar mal iluminava as ruas, tornando as sombras ainda mais opressoras e distorcidas. As ruas estavam desertas. Aqui e ali, uma ou outra casa ainda mantinha as luzes acesas, mas os sons de vida, como TVs ou risadas, estavam ausentes. O silêncio era interrompido apenas pelo farfalhar das folhas secas sendo arrastadas pela brisa e pelos latidos espaçados de cachorros, cujas vozes ecoavam distantes, quase como se estivessem alertando para algo que eu ainda não podia ver. Como de costume, segurei meu celular com força e liguei a lanterna. A luz tremulante parecia insuficiente para afastar a escuridão ao meu redor, mas era melhor do que andar às cegas. Meu bairro nunca teve muitos postes de luz, e os poucos que existiam estavam há semanas com lâmpadas queimadas. Uma reclamação recorrente de todos os moradores, mas nada era feito para consertá-los. Caminhar por aquelas ruas escuras sempre foi um pouco desconfortável, mas eu me acostumei com o tempo. Naquela noite, no entanto, cada passo parecia mais pesado, como se algo invisível estivesse me observando. O chão sob meus pés rangia quando pisava sobre folhas caídas. Tentei apressar o passo, mas algo no ar me fazia hesitar. Comecei a olhar por cima do ombro, sentindo um calafrio que não tinha a ver com o vento. Era aquela sensação de ser observada, sabe? Como se algo, ou alguém, estivesse ali,
escondido entre as sombras das casas ou atrás de algum muro baixo. Mas sempre que me virava, via apenas a rua vazia, mergulhada na penumbra. Respirei fundo, tentando afastar o pânico irracional que começava a tomar conta de mim. Talvez fosse só minha imaginação, pensei. Uma combinação do cansaço do turno e da atmosfera inquietante daquela noite. Ainda assim, não consegui evitar que meu coração começasse a bater mais rápido. Segurei o celular com mais força, iluminando os becos e esquinas por onde passava, tentando convencer a mim mesma de que não havia nada de errado. Mas a cada passo, a sensação de ser seguida só piorava. Foi quando ouvi algo. Um som distinto no meio do silêncio. Não eram folhas ou latidos distantes. Era algo mais pesado. Passos. Eles estavam ali, atrás de mim, mas quando parei e olhei para trás, tudo o que vi foi o mesmo vazio sombrio de antes. Quando virei a esquina perto de uma pracinha abandonada, um cheiro estranho me atingiu como um soco no estômago. Era difícil de descrever, mas imediatamente perturbador. Era forte, ácido, quase azedo, como se algo estivesse apodrecendo há dias sob o calor, misturado com um toque metálico que me fez lembrar sangue. Meus olhos lacrimejaram com a intensidade do odor, e por um momento, pensei em dar meia volta e escolher outro caminho. Mas era tarde, e aquele era o trajeto mais rápido para casa. Apertei o passo, convencida de que talvez fosse apenas algum animal morto. A pracinha já era conhecida por ser mal cuidada, com brinquedos enferrujados e bancos quebrados, um lugar onde o tempo parecia ter parado. O vento fez as árvores antigas balançarem, e as sombras que elas projetavam no chão criavam formas grotescas que dançavam sob a luz fraca da minha lanterna. Tentei ignorar o desconforto crescente, mas foi nesse momento que o ouvi. Era um som baixo, abafado, quase indistinguível no início. Mas conforme me aproximei, ficou claro. Era o choro de uma criança. Um som suave e intermitente, como soluços presos na garganta. Minha respiração parou por um segundo, e meu corpo congelou no lugar. Era impossível ignorar o som. Ele vinha de perto, talvez do canto mais escuro da praça, onde algumas árvores altas lançavam suas sombras como um véu sobre o chão. Instintivamente, olhei ao redor, procurando por algum adulto, alguém que pudesse explicar aquilo. Meus olhos vasculharam as casas próximas, mas todas estavam apagadas, com portas e janelas fechadas, como se o bairro inteiro estivesse mergulhado em um sono profundo. Não havia viva alma à vista. O choro, no entanto, aumentava, ganhando um tom desesperado que fazia meu coração martelar no peito. Uma pergunta me invadiu. Quem deixaria uma criança sozinha aqui a essa hora da noite? Minha mente entrou em conflito. Parte de mim queria correr e ir embora, ignorar o som e me convencer de que não era nada. Mas a outra parte, aquela parte que sabia que talvez uma vida inocente estivesse em perigo, me fez continuar. Respirei fundo e segurei meu celular com ainda mais força, a luz da lanterna tremendo enquanto iluminava o chão de terra e o concreto rachado. Tem alguém aí? Minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. Não houve resposta, apenas o eco dos meus próprios passos sobre as folhas secas. O choro agora parecia mais próximo, mais agudo, como se viesse de trás de uma das árvores maiores no canto da praça. Meu coração batia tão forte que parecia ecoar nos meus ouvidos. A cada passo que eu dava, o cheiro azedo e metálico ficava mais intenso, enjoativo. Meu estômago revirava, mas eu continuei. Então, o feixe de luz da minha lanterna encontrou algo. Parei instantaneamente, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Ali, no chão, perto das raízes retorcidas de uma árvore, havia algo. Algo que me fez desejar nunca ter me aproximado. Era uma menina. Devia ter no máximo 6 ou 7 anos, agachada ao lado de um balanço quebrado. Sua pequena figura parecia perdida naquele espaço esquecido e sombrio. Estava descalça, os pés sujos de terra e folhas, com as solas manchadas como se tivesse andado por lugares ásperos e perigosos.
O vestidinho que usava era fino demais para a noite fria, um tecido claro, agora amarelado e rasgado em algumas partes, expondo cotovelos e joelhos arranhados. Ela tremia, seus ombros pequenos sacudindo enquanto soluçava baixinho, o choro abafado que havia me trazido até ali. Minha garganta secou, e por um instante, fiquei paralisada. Aquele cenário era tão estranho, tão fora de lugar, que minha mente tentou racionalizar o que via. Talvez fosse uma brincadeira de mau gosto. Talvez alguém tivesse esquecido ou abandonado a menina ali. Antes que eu pudesse chamá-la ou dar qualquer passo em sua direção, um movimento nas sombras, logo atrás dela, congelou meu sangue. Emergindo de onde a escuridão parecia mais espessa, uma figura começou a se revelar. Primeiro, vi os contornos de algo alto, muito alto, deslocando-se lentamente, como se arrastasse os pés. Meu coração começou a bater tão rápido que quase não conseguia respirar. Conforme a figura saiu das sombras, a luz fraca da lanterna revelou algo que nunca vou esquecer. Era um homem. Ou algo que se parecia com um homem, mas havia algo profundamente errado nele. Ele era anormalmente magro, a ponto de parecer quase esquelético, e seus braços eram desproporcionalmente longos, pendendo ao lado do corpo como galhos de uma árvore morta. Sua pele era pálida, tão pálida que refletia a pouca luz disponível, como se ele não tivesse visto o sol em anos. Havia algo sobrenatural naquele brilho apagado, algo que parecia gritar que ele não pertencia àquele lugar. Sua cabeça estava coberta por um saco de estopa grosseiro, velho e encardido, com manchas escuras que não consegui identificar. O saco estava preso ao pescoço por uma corda fina e suja, como se ele mesmo tivesse amarrado aquilo de propósito, ou talvez como se tivesse sido feito para ele. Havia 2 buracos no saco, onde teoricamente deveriam estar os olhos. Mas dentro deles, não havia nada. Apenas escuridão. Uma escuridão que parecia absorver qualquer luz, como um poço sem fundo. Ele ficou ali, parado, a poucos metros da menina, como se a estivesse observando. Ou talvez estivesse observando a mim. Não sei por quanto tempo fiquei congelada, incapaz de pensar ou reagir. Tudo em mim gritava para correr, para sair dali o mais rápido possível. Mas meus pés não obedeciam, e minha mente estava presa naquela cena horrenda, tentando encontrar alguma lógica naquele pesadelo. A menina não parecia notar sua presença. Continuava tremendo e chorando, alheia ao perigo que estava tão próximo. Mas eu sabia. Eu sentia, no fundo da alma, que aquela coisa não deveria estar ali, que aquilo não era humano. A maneira como ele se movia, lenta e deliberadamente, como se saboreasse o medo ao seu redor, era simplesmente antinatural. Quando ele inclinou a cabeça levemente para o lado, como se me estudasse, um calafrio percorreu minha espinha. Naquele instante, tive a certeza de que eu não deveria estar ali. E que se eu não agisse rápido, talvez nunca mais tivesse a chance de sair. Ele segurava um saco grande nas mãos, do tipo que se usa para carregar farinha ou grãos, mas aquele estava em péssimas condições. O tecido grosso estava encardido, com manchas escuras que pareciam sangue seco ou algum líquido viscoso e estranho. As bordas estavam desfiadas, como se tivessem sido rasgadas por garras, e o saco pendia pesadamente, como se estivesse cheio de algo que eu não queria imaginar. A cada movimento dele, o saco balançava de forma inquietante, emitindo um som abafado e irregular que fazia meu estômago revirar. A menina, ainda agachada ao lado do balanço, parecia ter percebido a presença dele. Seus olhos arregalados refletiam puro terror, e ela finalmente se levantou, tentando correr. Mas ele foi mais rápido. Muito mais rápido. Como um predador que salta sobre a presa, ele avançou com uma agilidade assustadora, seus movimentos tão abruptos e precisos que pareciam desumanos. Antes que ela pudesse dar mais de 2 passos, ele a segurou pelos braços. Ela se debateu, chutando e gritando, mas ele a levantou do chão com facilidade, como se fosse uma boneca de pano, seus pés pequenos balançando no ar em desespero.
Meu corpo inteiro congelou, o medo me prendendo no lugar como correntes invisíveis. Mas então, algo dentro de mim quebrou. Talvez fosse o instinto, talvez fosse o desespero, mas de alguma forma, encontrei minha voz. Solta ela, agora, gritei, minha própria voz ecoando pela pracinha vazia. O homem parou. Ainda segurando a menina, virou a cabeça lentamente na minha direção, como se só naquele momento tivesse notado minha presença. Os buracos no saco onde deveriam estar seus olhos pareciam ganhar vida própria. Não eram apenas escuros, eram vazios, um vazio que parecia me puxar para dentro, como se houvesse algo ali, esperando para me engolir. Uma sensação sufocante tomou conta de mim, como se o próprio ar ao meu redor tivesse desaparecido. Meu coração martelava no peito, mas, de alguma forma, continuei. Eu vou chamar a polícia, gritei novamente, a mão tremendo enquanto tentava alcançar o celular no bolso. Larga ela ou você vai se arrepender. Por um momento, o tempo pareceu parar. Ele ficou ali, imóvel, segurando a menina como se estivesse avaliando minhas palavras. Os segundos se arrastaram, cada um mais torturante do que o anterior. Eu não sabia o que esperava. Talvez ele corresse. Talvez viesse na minha direção. Mas o que aconteceu foi algo que não esperava. Com um gesto lento e quase teatral, ele largou a menina. Não a colocou no chão com cuidado, simplesmente abriu as mãos, deixando que ela caísse no chão duro, como se ela não fosse nada. A menina choramingou de dor ao atingir o chão, mas conseguiu se afastar, rastejando para longe dele. Meus olhos não desgrudavam dele, tentando decifrar o que ele faria a seguir. Ele não se mexeu imediatamente. Apenas continuou me encarando através daqueles buracos negros no saco, a cabeça inclinada levemente para o lado, como se estivesse curioso. Como se quisesse ver o que eu faria. Meu coração estava a ponto de explodir, mas eu sabia que não podia mostrar medo. Se eu recuasse agora, ele talvez voltasse a atacar. Então fiquei ali, firme, minha mão tremendo ao segurar o celular como se fosse minha única arma. Foi então que ele deu um passo para trás. Depois outro. Lentamente, como se estivesse recuando não por medo, mas por decisão própria. E, com a mesma lentidão assustadora com que havia surgido, começou a desaparecer nas sombras, até que não restasse nada além do som distante do vento e os soluços baixos da menina aos meus pés. Ela correu até mim em um misto de desespero e alívio, chorando convulsivamente enquanto agarrava minha perna com força. Seus pequenos dedos estavam gelados, tremendo, e ela enterrava o rosto contra mim, como se tentasse se esconder do mundo. Seus soluços eram incontroláveis, e tudo o que eu conseguia fazer era passar a mão em sua cabeça, tentando confortá-la enquanto meu próprio corpo tremia de medo. O homem permaneceu parado por alguns segundos, imóvel como uma estátua, seus olhos invisíveis ainda voltados na nossa direção. A tensão no ar era quase insuportável, como se ele estivesse decidindo o que fazer. Então, sem qualquer pressa, ele começou a recuar. Seus passos eram lentos, calculados, como se quisesse deixar claro que a decisão de ir embora era dele, e não minha. Ainda segurando o saco maior, ele o arrastava pelo chão, e o som seco e áspero do tecido esfregando contra o asfalto parecia se prolongar na minha mente, um ruído horrível que ainda ecoa toda vez que fecho os olhos. A menina não soltava minha perna. Ela estava completamente apavorada, mal conseguindo articular uma palavra entre os soluços e o choro. Abaixei-me para tentar falar com ela, mas tudo que ela conseguia fazer era balançar a cabeça e apontar para o canto da pracinha, onde o homem havia desaparecido nas sombras. Era como se até mencioná-lo fosse impossível para ela. Suas palavras, quando finalmente saíram, eram desconexas. Meu gato, ele saiu de casa, eu só queria encontrar ele. Com paciência, consegui entender que ela havia saído de casa para procurar o gato dela, que tinha escapado no início da noite. Ela o viu correr em direção à pracinha, sem pensar duas vezes, foi atrás, achando que seria seguro. Mas acabou encontrando aquela coisa.
Cada vez que ela olhava para a escuridão ao redor, seu choro voltava com mais força, como se temesse que ele pudesse surgir novamente. Eu sabia que precisava levá-la de volta para casa o mais rápido possível. Peguei-a no colo, sentindo o peso frágil de seu corpo tremendo contra o meu. A caminhada de volta foi rápida, mas parecia interminável. Cada som ao nosso redor fazia meu coração disparar. A sensação de estar sendo observada ainda era forte, como se os buracos negros do saco daquele homem ainda estivessem fixos em mim, mesmo na sua ausência. Quando chegamos à casa da menina, bati na porta com força, rezando para que alguém atendesse logo. Seus pais abriram poucos segundos depois, e o alívio em seus rostos foi imediato ao ver a filha. Ela se jogou nos braços deles, chorando e agarrando-os como se nunca mais quisesse se afastar. Eu mal tive tempo de explicar o que havia acontecido, mas quando mencionei o homem, os rostos deles ficaram sérios. Provavelmente era só um mendigo, o pai disse, embora houvesse uma hesitação em sua voz, como se ele próprio não estivesse tão convencido. A mãe agradeceu inúmeras vezes, dizendo que nunca deveria ter deixado a menina sair sozinha, mas nenhum dos dois parecia compreender o que eu tinha visto. Eles estavam preocupados, sim, mas mais inclinados a achar que eu estava exagerando ou que o cansaço da noite havia distorcido minha percepção. Mas eu sei o que vi. Não era um mendigo. Não era alguém perdido ou desesperado. Era algo errado, algo que não deveria existir. A imagem daquele homem, com seus braços longos demais, sua pele pálida e o saco grotesco cobrindo o rosto, ainda está gravada na minha mente. E o som do saco sendo arrastado pelo chão? Ele me acompanha nos momentos mais silenciosos, como um fantasma que se recusa a ir embora. Voltei para casa naquela noite, mas a sensação de segurança que eu tinha no meu trajeto desapareceu para sempre. E, às vezes, quando passo perto daquela pracinha, sinto o ar mudar, mais frio, mais pesado. Como se ele ainda estivesse lá. Me observando. Esperando. Desde aquela noite, uma sensação opressora tomou conta da minha vida. É como se cada sombra, cada movimento no canto do meu olho, carregasse a presença dele. Eu me sinto observada, o tempo todo. Não importa onde estou ou o que estou fazendo, é como se algo invisível estivesse me seguindo, espreitando, esperando pelo momento certo. Meu quarto, que sempre foi meu refúgio, agora parece um lugar estranho. O ar lá dentro é gelado, inexplicavelmente gelado, mesmo quando o calor do Nordeste faz o resto da casa parecer um forno. Tento dormir, mas o frio me envolve como uma presença palpável, congelando não só minha pele, mas também a paz que eu costumava sentir ali. O que mais me incomoda, no entanto, são os pequenos sacos de estopa que começaram a aparecer no meu quintal. No começo, achei que fosse coincidência, talvez lixo trazido pelo vento. Mas eles são sempre os mesmos, pequenos, encardidos, com o mesmo tecido grosseiro que cobria o rosto daquele homem. Não tem cheiro nem peso, como se estivessem vazios, mas a simples visão deles me faz tremer. É como se alguém os deixasse ali de propósito, um lembrete silencioso de que eu não estou sozinha. Cada vez que encontro um, jogo longe, mas eles continuam aparecendo, sempre em lugares que não posso ignorar. No trabalho, a situação não é diferente. Quase todas as noites, perto do horário de fechar, sinto um cheiro estranho, inconfundível e aterrorizante. Aquele odor azedo e metálico que me atingiu naquela pracinha. Tento ignorar, dizendo a mim mesma que é coisa da minha cabeça, mas o cheiro sempre volta. Ele se mistura ao aroma de frituras e refrigerantes, pairando no ar como uma ameaça invisível. Às vezes, sinto que alguém está parado atrás de mim, mas, quando me viro, não há ninguém lá. Minha gerente até comentou que pareço distraída ultimamente, mas como explicar isso a alguém sem parecer louca? Agora, o trajeto para casa, que antes era apenas um cansaço no fim do dia, se tornou um ritual de paranoia. Meu celular está sempre em mãos, a lanterna ligada, enquanto meus olhos varrem cada canto escuro, cada rua deserta. Cada movimento,
por menor que seja, me faz parar, olhar, esperar. Será que ele está ali? Escondido, só esperando o momento certo para aparecer? O pior é que não sei o que ele é. Um homem? Um monstro? Algo além da minha compreensão? O que ele teria feito com a menina se eu não tivesse gritado? Essas perguntas me atormentam todas as noites, e não consigo encontrar respostas. Mas de uma coisa eu sei, ele não foi embora. Ele ainda está aqui, em algum lugar. Essa certeza é como uma âncora, pesando em meu peito, me impedindo de seguir em frente. Antes de dormir, sempre olho pela janela. A rua silenciosa, as árvores imóveis, as luzes apagadas das casas vizinhas, tudo parece normal. Mas a normalidade é uma mentira. Alguma coisa em mim sabe que ele está perto, escondido na escuridão, me observando, esperando. Meu coração dispara a cada barulho, a cada sombra que parece se mover. Minha respiração só se acalma quando o cansaço me vence, e o sono finalmente me puxa, mas até isso traz pouco conforto. Porque, no fundo, sei que ele está esperando por mim. Não sei quando ou como, mas sinto que, um dia, ele vai aparecer novamente. E, dessa vez, talvez eu não consiga escapar.